Esse é o terceiro vídeo do estudo completo da obra Conferência de Edimburgo sobre Ciências Mentais, de Thomas Troward. Thomas serviu de referência para grandes figuras de sucesso ao longo das décadas, e seu estudo permite uma compreensão profunda sobre a realidade de uma forma não convencional, no entanto, seguindo uma lógica exemplar. No primeiro vídeo, eu apresento seu raciocínio base por trás da ciência mental, trazendo clareza sobre a diferença entre matéria e espírito. Já no segundo vídeo, falamos sobre a mente universal e as duas mentes, a objetiva e a subjetiva, e como elas criam nossa realidade de formas distintas e complementares. Nesse vídeo, vamos entender como e por que o pensamento pode alterar a realidade material percebida. Se você é novo por aqui no canal eu compartilho meus estudos, aprendizados e percepções sobre o funcionamento da realidade, de uma forma integrativa, holística, científica e intuitiva. Sou a Cecília e esse é o universo das possibilidades, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Antes de começarmos, acho importante mencionar que Thomas Troward foi um dos precursores do Novo Pensamento, um movimento que integra filosofia, espiritualidade e ciência, buscando a realização pessoal e a compreensão do poder da mente na criação da realidade. Esse movimento surgiu como uma vertente do transcendentalismo e do espiritualismo, e, diferente do cristianismo tradicional, acredita que Deus está dentro de cada indivíduo, enfatizando a divindade inerente e a capacidade de cada pessoa de moldar sua própria realidade e sua própria experiência através do pensamento. Alguns cientistas e pensadores atuais, como Hélio Couto, Bruce Lipton, Joe Dispenza e Deepak Chopra, continuam a explorar e expandir essas ideias, destacando a influência da mente na saúde, no bem-estar e na criação da realidade pessoal. Da onde nasce a matéria? Imagine que você quer construir uma casa. Para que isso aconteça, é necessário que você primeiro crie ela mentalmente. Depois você vai executar ações correspondentes para que essa casa se materialize, seja contratando um pedreiro ou construindo você mesmo. O importante aqui é perceber que para que alguma coisa exista, primeiro precisamos concebê-la mentalmente, espiritualmente. E para darmos continuidade no estudo, é fundamental que você conceba um protótipo espiritual a todas as coisas que existem, que se torna a raiz externa correspondente. Consideramos assim o protótipo espiritual como o ser essencial da coisa e a forma material como o crescimento desse protótipo. Então perceberemos que a fase inicial para qualquer produção material deve ser a criação do seu protótipo espiritual correspondente. Esse protótipo, sendo puramente energético e espiritual, só pode ser criado pela operação do pensamento. E para ter substância no plano espiritual, deve ser pensado como se já existisse de fato lá. Essa concepção foi elaborada por Platão em sua doutrina de ideias arquetípicas e por Swedenborg em sua doutrina das correspondências. E o mestre ainda maior disse: tudo o que pedir e orar, creia que vai receber e receberá. Ao fazermos uso inteligente da nossa mente subjetiva, criamos, por assim dizer, um núcleo que, assim que é criado, começa a exercer uma força de atração, atraindo para si material de caráter semelhante ao seu. E se o processo continuar sem ser perturbado, continuará até que uma forma externa correspondente à natureza do núcleo se manifeste no plano objetivo e do relativo. Esse é o método universal da natureza em todos os planos. Alguns dos pensadores mais avançados da ciência moderna, em seu esforço para investigar o grande mistério da primeira origem do mundo, postularam a formação do que eles chamam de anéis de vórtice, formados por uma substância primordial infinitamente fina. Eles nos dizem que se esse anel for formado em uma escala mínima e começar a girar, então, como estaria se movendo em puro éter e não estaria sujeito a atrito, ele deve ser indestrutível e seu movimento perpétuo, de acordo com todas as leis conhecidas da física. Deixe dois desses anéis se aproximarem um do outro e, pela lei da atração, eles se unirão em um todo, e assim por diante, até que a matéria manifestada, tal como percebemos com nossos sentidos externos, seja finalmente formada. É claro que ninguém jamais viu esses anéis com os olhos físicos. Eles são uma daquelas abstrações que resultam de seguirmos as leis observadas da física e as sequências inevitáveis da matemática até suas consequências necessárias. Não podemos explicar as coisas que podemos ver, a menos que assumamos a existência de outras coisas que não podemos ver. E a teoria do vórtice é uma dessas suposições. Essa teoria não foi apresentada por cientistas mentais, mas por cientistas puramente físicos, como a conclusão final a que suas pesquisas os levaram.
A conclusão é que todas as inúmeras formas da natureza têm sua origem no núcleo infinitamente minúsculo do anel de vórtice, seja qual for o meio pelo qual o anel de vórtice possa ter recebido seu impulso inicial, uma questão com a qual a ciência física, como tal, não se preocupa. Assim como a teoria do vórtice explica a formação do mundo inorgânico, a biologia explica a formação do organismo vivo. Ele também tem sua origem em um núcleo primário que, assim que é estabelecido, funciona como um centro de atração para a formação de todos os órgãos físicos dos quais os indivíduos perfeitos são compostos. A ciência da embriologia mostra que essa regra é válida, sem exceção, em toda a gama do mundo animal, incluindo o homem. E a botânica mostra o mesmo princípio em ação em todo o mundo vegetal. Aqui temos uma constatação importante. A mente, através do pensamento e da vontade, planta um núcleo no mundo espiritual e energético, que, pela lei da atração e pela lei do crescimento, atrairá para si todas as condições necessárias para sua manifestação na forma visível externa. Quando a Bíblia diz "quem crê não se apressa", ela está enunciando um grande princípio natural de que o sucesso depende de usarmos, e não de nos opormos, à lei universal do crescimento. Sem dúvida, quanto maior for a vitalidade que colocarmos no germe, que concordamos em chamar de protótipo espiritual, mais rapidamente ele germinará. Isso ocorre simplesmente porque, por meio de uma concepção mais realizadora, colocamos mais poder de crescimento na semente do que por meio de uma concepção mais fraca. Nosso erro sempre acaba se resumindo ao duvidarmos da lei do crescimento, ou achamos que podemos apressá-lo por meio de algum esforço próprio, vindo de fora. E assim somos levados à pressa e à ansiedade, para não dizer, às vezes, ao emprego de métodos gravemente errados. Ou então desistimos de toda a esperança, e assim negamos o poder de germinação da semente que plantamos. O resultado em ambos os casos é o mesmo, pois estamos formando um novo protótipo espiritual de caráter oposto ao nosso desejo, que, portanto, neutraliza o primeiro formado, desintegra-o e usurpa seu lugar. A lei é sempre a mesma. Nosso pensamento forma um protótipo espiritual que, se não for perturbado, se reproduzirá em circunstâncias externas. A única diferença está no tipo de protótipo que formamos. É por essa razão que a Bíblia, que é o mais profundamente oculto de todos os livros, enfatiza continuamente a eficiência da fé e a influência destrutiva da descrença. E da mesma forma, todos os livros sobre cada ramo da ciência espiritual nos advertem enfaticamente contra a admissão da dúvida ou do medo. Eles são a inversão do princípio que constrói e, portanto, são o princípio que derruba. Mas a lei em si nunca muda, e é na imutabilidade da lei que toda a ciência mental se baseia. Estamos acostumados a perceber a imutabilidade da lei natural em nossa vida cotidiana, e, portanto, não deve ser difícil perceber que a mesma imutabilidade da lei que ocorre no lado visível da natureza também ocorre no lado invisível. O princípio do crescimento é o da vitalidade inerente à própria semente, e as operações do jardineiro têm seu análogo exato na ciência mental. Não colocamos a vitalidade autoexpansiva na semente, mas devemos semeá-la e também podemos, por assim dizer, regá-la por meio da contemplação silenciosa e concentrada de nosso desejo como um fato realmente realizado. Mas devemos remover cuidadosamente dessa contemplação qualquer ideia de um esforço extenuante de nossa parte para fazer a semente crescer. Sua eficácia está em ajudar a afastar os pensamentos negativos de dúvida que plantariam joio em meio ao nosso trigo. E, portanto, em vez de qualquer esforço, essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de prazer e descanso, ao prever a realização certa de nossos desejos. Essa é a forma de tornar nossos pedidos conhecidos a Deus, com ações de graças, recomendadas por São Paulo, e tem sua razão de ser na perfeita integridade da lei do ser, que só precisa de nosso reconhecimento para ser usada por nós em qualquer medida que desejarmos. Aqui entra uma habilidade importante, o poder de criação de imagens mentais. Se você já tentou imaginar cenas na sua mente, talvez tenha percebido uma dificuldade de se manter concentrado na imagem, sem que os pensamentos intrusivos te atrapalhem, ou que a imagem simplesmente não se desenvolve. Mas fique tranquilo, essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida.
Uma dica aqui é todos os dias treinar, manter uma imagem mental por pelo menos 15 segundos. Faça isso imaginando seu próprio rosto ou imaginando uma maçã, por exemplo. Com o passar dos dias, perceberá que sua habilidade de construção mental será aprimorada. O importante aqui é ter consciência dessa lei e aprender a usá-la conscientemente. Aqueles cuja tendência mental está voltada para a ciência física devem perceber essa lei do crescimento como a força criativa em toda a natureza, e aqueles que têm uma inclinação matemática podem refletir que todos os sólidos são gerados a partir do movimento de um ponto, que, como nosso velho amigo Euclides nos diz, é aquele que não tem partes nem magnitude e, portanto, é uma abstração tão completa quanto qualquer núcleo espiritual poderia ser. Esse é um ponto central na ciência mental, e é fundamental que o estudante entenda e sinta esse conceito, pois foi a incapacidade de perceber essa qualidade do espírito que deu origem a todos os erros teológicos que trouxeram amargura ao mundo, e tem sido uma das principais causas que retardam o verdadeiro desenvolvimento da humanidade. É nesse erro que se inicia o conceito da separatividade. A ideia é perceber a personalidade sem a individualidade, que diferencia o indivíduo do outro. Eu não sou aquele outro, pois eu sou eu mesmo. Essa seria a definição de individualidade, mas ela necessariamente transmite a ideia de limitação, porque o reconhecimento de qualquer outra individualidade afirma imediatamente um ponto em que a nossa própria individualidade acaba e a outra começa. Mas se você acompanhou atentamente os estudos até agora, você entende que isso não pode ser atribuído à mente universal, pois ela é infinita e indivisível. Portanto, para reconhecer um ponto em que ela mesma cessou e outra coisa começou, seria reconhecer como não universal, pois o significado de universalidade é a inclusão de todas as coisas. E, portanto, para essa inteligência reconhecer qualquer coisa como estando fora dela, seria uma negação do seu próprio ser. Podemos dizer sem hesitação que, qualquer que seja a natureza de sua inteligência, ela deve ser totalmente desprovida do elemento de autorreconhecimento como uma personalidade individual, em qualquer escala que seja. Visto sob essa luz, fica imediatamente claro que o espírito que tudo permeia é o grande princípio impessoal da vida que dá origem a todas as manifestações particulares da natureza. Talvez essa ideia fique um pouco confusa e muito abstrata de início, pois esse é aquele tipo de ensinamento que não pode ser intelectualizado, ele deve ser sentido. Gradualmente, à medida que percebemos a verdade dessa afirmação, nossos olhos começarão a se abrir para seu imenso significado. Isso significa que toda a natureza é permeada por uma personalidade interior, infinita em suas potencialidades de inteligência, capacidade de resposta e poder de expressão, e que só está esperando para ser chamada à atividade pelo nosso reconhecimento dela. Espero que esteja fazendo sentido até agora. Te vejo no próximo vídeo. E pela sua atenção, meu muito obrigada.